Saudações de paz a você que me ouve através desta mídia. É uma alegria falar com vocês mais uma vez e desta feita meditarmos na palavra do Altíssimo, a palavra do Senhor. Eu gostaria de meditar convosco no livro de Tito, capítulo 2, versículo 7. Paulo agora está tecendo um conselho para Tito. Tito deveria ser o padrão que ele espera dos outros. Tito deveria ser aquilo que ele espera na igreja. Eu não posso esperar algo das outras pessoas sem antes aplicar a mim mesmo. Eu preciso aplicar aquilo que eu espero que aconteça nas outras pessoas, aquilo que aconteça no seio da minha família, na empresa onde nós trabalhamos. Eu preciso aplicar à minha própria vida aquilo que eu espero ver na vida dos outros. É assim que funciona e é assim que Paulo está aconselhando ao jovem Tito. Paulo disse: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Paulo utilizou o termo grego parerro. A palavra parerro significa estender a mão. Estender a mão significa prestar um serviço, ser útil. Mas neste caso, estender a mão não significa prestar um serviço a alguém. Não. O sentido é você mesmo. Estenda a mão. Seja você a pessoa que irá dar os próximos passos. Se você quer uma revolução na sua igreja, crie você esta revolução. Contamine as pessoas. Traga esta ideia, busque persuadir as pessoas com aquilo que você está buscando e acreditando. Então Paulo diz que você deve ser a primeira pessoa a estender a mão. Estender a mão no sentido de prestar um serviço. Neste caso, não é prestar um serviço a outrem, esperando que este exerça a postura que você não tem. Não. Se todos nós distintamente olharmos para dentro de nosso ser, do nosso coração, e admitir que nós precisamos mudar o nosso mindset, e admitir que nós precisamos dar alguns passos rumo ao crescimento, rumo à evolução e sair desta inércia, deixar de viver uma vida stand-by acreditando que o milagre vai acontecer, que há uma transformação que está vindo aí para acontecer na igreja. Não. A igreja é formada de seres vivos. A igreja é formada de pessoas. A eclésia, um grupo, um conjunto de pessoas. Então Paulo estava aconselhando a Timóteo: Timóteo, não espere das pessoas aquilo que você mesmo precisa esperar de você. Então seja você pessoalmente este padrão. Acredite você nessa transformação. Acredite você nesse renovo, nessa transformação de mente, nessa metanoia, nessa metamorfose. Você precisa se transformar, você precisa se tornar este padrão. Então a palavra que Paulo utilizou, a palavra parerro, significa estender a mão, significa prestar um serviço para si mesmo. Seja você a revolução que você quer ver na juventude, seja você a revolução que você quer ver no grupo das irmãs, seja você a revolução que você quer ver no grupo dos obreiros, né? Seja você a revolução que você quer ver na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, no seu país, no seu estado. Então Paulo estava aconselhando ao jovem Tito: seja você mesmo o padrão de boas obras, serviço. A palavra parerro significa estender a mão, prestar um serviço, fala de utilidade. Seja você uma utilidade para os outros, para o sistema, para a obra e para si mesmo. Aplica em você aquilo que você quer ver nas pessoas. Se deixe também transformar.
haja em você mesmo uma transformação, uma revolução, uma metanoia. Mude o seu mindset. Permita que esta revolução, que este poder transformador, que o dunamis, o poder de Deus, o poder dinâmico de Deus possa fluir em você e por você. Primeiro Deus fluirá o seu poder através da sua vida e depois sua vida irá fluir para os demais que estão à sua volta. Então, quando Paulo usa o termo torna-te, a palavra parejo significa seja você o primeiro a dar os passos que espera ver na obra de Deus, na vida das pessoas e à sua volta. Eu sei que é fácil, gente, falar para os outros, exercer um padrão de vida. Se isso não começar, se isso não for um padrão para nós, nós precisamos buscar para nós mesmos aquilo que nós desejamos para os outros. Essa revolução que vai acontecer, só vai acontecer se ela acontecer primeiramente com todos nós, comigo e com você. Essa transformação, esta metanoia, esta metamorfose, essa mudança de comportamento, de hábito, de mente, esta mudança de atitude, primeiro precisa acontecer comigo. Eu preciso ser um agente. A palavra parejo significa estender a mão. Seja você a primeira pessoa a ser contagiada, a ser persuadida, a ser tocada, a ser impactada. Seja você a partir daí um agente que vai influenciar, que vai motivar, que vai dar motivos, que vai trazer boas novas. O pior cego, diz o sábio, é aquele que não quer ver. Não adianta procurar problemas, porque problema tem em todo lugar. Então essa revolução precisa acontecer comigo e com você. Essa revolução precisa fazer parte do nosso viver, da nossa convivência, do nosso ser. Então a palavra parejo significa mostrar. Mostra que você realmente quer isso para você. Mostra que isso está acontecendo com você. Mostre o resultado dessa transformação mental, desta metamorfose espiritual. Mostre isso. Seja um agente persuador. Um agente que vai trazer a persuasão, seja um agente capaz de persuadir a outrem. A palavra parejo significa ser os autores ou fazer algo por alguém. Então, está muito alinhado, está muito definido o que Paulo espera ver em Tito. O que Paulo esperava ver em Tito deveria ser depois, o reflexo do que ia acontecer. Por isso que a palavra parejo significa seja você o autor dessas transformações, não no sentido de criar, não, mas seja você a primeira pessoa a ser transformada, a ser totalmente modificada por dentro, modificar o seu comportamento, modificar as suas ideias, modificar os seus pensamentos, e que essa transformação aconteça em você e a partir de você os demais sejam contagiados, sejam tocados. A palavra parejo também significa que nós devemos ter uma atitude exemplar. Então diz o seguinte, o pensador: comece fazendo para você mesmo e sua família aquilo que você busca para a igreja onde você trabalha, para o trabalho onde você trabalha, para a comunidade onde você está inserido. Comece por você, comece por sua família, comece pelo seu mundo, pela sua realidade. Comece pelo seu mundo, pela sua realidade. A palavra parejo significa doar ou proporcionar dos próprios recursos ou pelo próprio esforço. Seja você alguém que vai ligar para o teu companheiro,
Seja você alguém que vai ligar para alguém que precisa. Seja você a pessoa que irá dar os próximos passos para ajudar alguém, para ajudar a obra, para transformar, para ajudar nessa transformação. Talvez você esteja pensando, mas quem faz a obra é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus usa pessoas. O Espírito de Deus usa pessoas que estão comprometidas, pessoas que se deixam transformar, pessoas que se deixam mudar, pessoas que se deixam ser usadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa pessoas. Você é a pessoa que o Espírito Santo vai usar. Ele não vai usar nada além de você. É com você que ele conta, é comigo que ele conta, é com os obreiros que o Espírito Santo conta, é com cada jovem, com cada adolescente, com cada ancião, com cada senhor, com cada senhora. O Espírito Santo, Deus usa pessoas. Pessoas é quem Deus usa. Porém, Paulo continua dizendo, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Paulo usou a palavra tupaz, do grego, que significa imprimir. Significa uma figura que foi talhada por um corte. Imagine uma madeira que foi cortada, mas que simplesmente até aquele momento é um pedaço de madeira, um pedaço de pau cortado. Porém, a palavra tupaz significa talhar, dar forma àquele pedaço de madeira, imprimir nele uma vida, imprimir nele uma ideia, imprimir nele uma imagem. De que forma? Pelos cortes. Nós precisamos fazer os cortes necessários em nossas vidas. Precisamos cortar. Cortar significa eliminar tudo aquilo que está excedente, tudo aquilo que não soma, que não agrega, tudo aquilo que não contribui para o nosso crescimento com Deus e com a sua obra. Nós precisamos talhar uma imagem, nós precisamos imprimir uma nova imagem, a imagem de um homem nascido de novo, de um homem redimido, regenerado, comprometido, totalmente envolvido com a obra. Precisamos imprimir, precisamos talhar esta imagem de uma nova mentalidade de vida, um novo ser para uma nova vida. E a ideia desta imagem, talhar isto, é que quando as pessoas olharem para aquilo que era e o que é, elas vão falar assim, meu Deus, eu quero para a minha vida aquilo que foi real na vida, aquilo que está acontecendo na vida dele. Quando ele olhar, disse, até esses dias era um toco, um pedaço de pau, olha que obra-prima. É isto, a ideia da palavra grega tupaz, significa imprimir a imagem em algo, é um corte. Você precisa imaginar uma coisa, imagine uma madeira que foi cortada, mas hoje, na mão do Criador, na mão do Espírito Santo, ele foi talhado, ele foi trabalhado, esta madeira foi trabalhada, foi impressa nesta madeira o caráter de Deus, a essência do Altíssimo, foi impressa, foi selado neste pedaço de madeira uma nova visão de vida, uma nova ideologia de vida. Esta visão de vida é aquilo que o Espírito Santo quer para todos nós. É aquilo que o Espírito Santo espera que todos nós venha incorporar e tomar esta atitude. Na visão de Paulo, quando usou este termo grego, Paulo tinha em mente que a verdade que é proclamada, esta verdade é proclamada com a vida, não com palavras. Ou seja, na visão de Paulo, a verdade é proclamada com a vida. O inimigo de nossas almas não analisa a nossa doutrina, a nossa teologia, não. Ele busca achar uma contradição na nossa maneira de falar com a nossa maneira de agir e de viver. O inimigo das nossas almas, ele não busca uma contradição teológica ou falta de evidências bíblicas, não.
Ele observa nosso andar diário, Ele nos vê em família, na rua, no trabalho e etc. Ele busca algo em nós, na nossa conduta, no nosso caráter, que desonre a Deus. Então, quando Paulo estava alertando ao jovem Tito, ele diz: Tito, você precisa ser um padrão de boas obras, um padrão de vida. Você precisa exercer isso em você mesmo. Você deve ser sempre aquele que irá promover essas transformações. Você deve sempre aplicar na sua vida aquilo que não deve existir na igreja. Você deve sempre aplicar na sua família aquilo que não deve existir nas famílias. Você deve aplicar ao seu trabalho aquilo que não deve acontecer nos trabalhos. Você deve aplicar à sua vida e à sua conduta, ao seu pensamento, aquilo que não deve haver na conduta de um indivíduo. Não. Então Paulo disse: torna-te. A palavra que Paulo utilizou, a palavra grega é parerro, significa estender a mão, significa prestar um serviço, fala de utilidade. Você será útil quando você for útil a si mesmo. Você será capaz de prestar um serviço de excelência quando você prestar um serviço para a sua própria vida espiritual, para a sua própria vida de fé, para a sua própria vida cristã. Você precisa acreditar, você precisa internalizar, você precisa mudar de vida, você precisa aplicar os conceitos, os princípios e os valores de Deus na sua vida antes de desejar vê-los nas outras pessoas. É muito forte. Mas este foi o conselho de Paulo. Se nós deixarmos a hipocrisia do lado, a vaidade do lado, a soberba do lado, e olhar primeiramente para as nossas vidas, será possível uma grande revolução, porque ela só começa comigo e com você. Esperar uma revolução das outras pessoas é quase que impossível. Mas quando você se permite a esta revolução, essa transformação, quando você se permite ser mudado e as pessoas, como Paulo diz, imprimir a figura numa madeira que foi cortada, ou trazer a imagem, trazer uma realidade para aquela madeira. Até o corte era uma simples madeira cortada, mas quando na mão do Criador ele começa a talhar e a imprimir uma imagem, uma realidade da vida, aquela realidade, ela deve ser o meio pelo qual você viverá. As pessoas, elas não esperam que você seja um bom orador, elas esperam que você tenha uma vida digna, uma vida exemplar, que você seja o homem que se tornou um agente. Um agente. Se tem uma coisa que o inimigo tem implantado no nosso meio, é a falta da união, da comunhão. Quando não há comunhão, não há unidade. E sem unidade não tem como o povo estar fortalecido. Mas o inimigo das nossas almas sabe disso. Então o que ele faz? Ele isola as pessoas, cada um ele permite que cada uma viva no seu mundinho medíocre. E aí Satanás lança suas setas, ele sopra suas ideias, ele sopra. Sutilmente nós acatamos. A igreja, embora unida no corpo, mas desunida no espírito. Unida no corpo, mas destruída na unidade. E é isso que Satanás quer. Que nós, cada vez mais, estejamos distantes no espírito. Embora presentes no corpo físico, mas muito distante no espírito e no coração. Mas Paulo nos deu o conselho, que este conselho sirva para todos nós. Seja você, seja eu, o padrão que você espera ver nos outros. Seja você a igreja que você quer ver. Seja você a família que você quer ver. Seja você a empresa que você quer ver. Seja você aquilo que você espera ver no mundo que você vive. Certamente, Deus nos ajudará nesta revolução.
Seja você o primeiro a dar os próximos passos e estender a mão. Certamente, o Senhor irá cooperar com você. Que o Eterno, em nome de Yeshua, nos ajude a dar os passos que são necessários para a nossa vida. Um passo de vitória, um passo de evolução. Em nome de Yeshua, fiquem com Deus. Amém.